Olá, meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. E hoje vamos falar de como faço meu filho gostar de ler. Meu filho ou qualquer criança. Vamos falar de crianças hoje. É claro que existem coisas óbvias como dar um livro para criança, ler uma história para criança, ir na biblioteca, mas eu vou tentar falar de coisas que não são óbvias. A primeira é: abra a sua própria cabeça. E a primeira coisa que você deve pensar é que a imagem é a primeira leitura que a criança faz. Todas as vezes que ela vê uma imagem, ela está aprendendo, está lendo. Sendo assim, todos os materiais são adequados para a criança. Figurinhas, livros, gibis, HQs, revistas, jornais, até mesmo um jornal que não tem nada a ver com esse aqui, por exemplo. Festa junina. Então, tem bandeirinhas, quer dizer, há coisas que a criança vai entender. Se você estiver lendo, se você estiver, por exemplo, fazendo um bolo, você pode mostrar o livro para a criança. Ela vai começar a perceber que no livro existem as respostas, existe um aprendizado. E todo contato com o livro é positivo. Mas falando de imagem, existe, no meu entender, 3 momentos da imagem para a criança. Primeiro, a figura que a criança reconhece. O segundo, quando a figura já é um personagem e a criança pode se identificar com ele. E o terceiro, quando há uma história que a criança pode acompanhar. Então o primeiro seria, por exemplo, este aqui, Cores e Formas. Neste livro especificamente, existem as cores, as formas, algumas figuras específicas e a textura. A criança sente a mão aqui, sentindo as diversas texturas, por exemplo, a textura da laranja. No segundo caso, temos este livro, que tem personagens, o Gaspar e a Lisa. E a criança vai se identificar com eles, primeiro porque tem um nome. E no terceiro, contar uma história, sim, a história pode ser contada, por exemplo, com um livro só de imagens, como este, Cena de Rua, de Ângela Lago. Não há nenhuma palavra. Então, tanto você pode contar a história, como a criança pode ir olhando o livro e tentando entender a história por conta própria. E há os livros que são extremamente adequados para a criança. Por exemplo, este aqui, que é o livro de pano, bem fofinho. E a criança vai aprender a abrir o livro, né, e ver que tem figuras, ou seja, esse procedimento está sendo ensinado para ela. E o livro de plástico, que pode ser levado ao banho. Sem contar que um livro como esse, por exemplo, tem as pontinhas arredondadas, para não machucar a criança. Mantendo a ideia de abrir sua cabeça, você pode tratar o livro como se fosse um brinquedo. Por exemplo, dizendo para a criança: você quer dormir com eles hoje? Tá bom, mas se ele fizer algum barulho de noite, você fala para ele ficar quieto e dormir, ok? Ou seja, estou tratando o livro como um boneco, porque tem um personagem. Estou, na verdade, abrindo a cabeça da criança para a fantasia, para ela pensar, assim como lá dentro do livro tem coisas que acontecem, essas coisas podem acontecer com ela, na sua imaginação. A segunda dica é muito simples, é você estimular a curiosidade da criança. Como? Fazendo perguntas a qualquer momento da leitura. Por exemplo, o que você acha que eles estão fazendo aqui? Interpretação de imagem. Ou então, de qual deles você gostou mais? Qual deles você gostaria que fosse seu amigo? O que você acha que vai acontecer depois? Quem é o mais esperto dessa história? Como é que você acha que essa história devia terminar? E uma dica em especial é a seguinte: quando você estiver contando uma história, pode ser um gibi, um livro, seja o que for, um pouco antes de terminar a história, você diz assim: espera um pouquinho, eu preciso ir ali. E deixa a criança ver o fim da história. Ela própria vai se interessar em ver o fim da história, interpretar o fim da história, e se ela estiver começando a ler, ela vai tentar ler para saber qual é o fim da história, porque ela vai ficar curiosa. Então isso é uma coisa que você pode fazer muitas vezes. Começa a ler, mas não acaba.
e ela própria vai acabar a leitura. Depois você pergunta o que ela achou. E mais uma dica interessante, que é a seguinte: a criança sempre pergunta por quê? Por quê? Você pode devolver esta pergunta. Por que eles estão aqui nessa rua larga? Por que ele está na frente do espelho? Por que ele está desenhando um coração aqui? Enfim, é uma maneira de você ampliar o universo mental da criança e deixar que ela responda. Agora, não existem respostas erradas. Qualquer resposta que ela der, você aceita. E algumas vezes você pode dizer, também poderia ser isso, mas nunca dizendo que está errado. Então era isso por hoje. Se você gostou, dê um like e qualquer dúvida, faça uma pergunta assim. Responderia assim que possível. Até mais.